Bem, nós estamos iniciando a nossa terceira roda de conversa com três presenças ilustres: a professora Helena Lobo da Costa, o professor Guilherme Brenner Lucchesi, o professor Vladimir Passos de Freitas, três juristas nacionais que dispensam apresentações e que tratarão conosco nessa manhã tratarão nessa manhã da questão dos crimes ambientais, um atual panorama dos crimes ambientais. Nós que tivemos na Constituição de 88 a vinda da responsabilidade penal da política, depois tivemos a Lei de Crimes Ambientais, várias questões envolvendo essas modalidades de discussão. Então, rapidamente, dando as boas-vindas, agradecendo fraternalmente ao professor Guilherme, professor Vladimir, para a professora Helena, para dar início. Bom dia aos meus caros amigos, Dr. Marlos, Dr. Vladimir, Dr. Guilherme. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha alegria, da minha felicidade de dividir esse debate hoje com pessoas que eu admiro tanto. Dr. Marlos, que além de ser um grande advogado, um grande professor, é o melhor anfitrião de Curitiba, nos recebe assim, de braços abertos. Quando nos conhecemos, ele, enfim, mal sabia quem eu era, me recebeu muitíssimo bem, enfim, é sempre uma alegria estar sob a sua presidência, Dr. Marlos. Quero dizer também da minha felicidade de debater aqui com o professor Dr. Vladimir. Dr. Vladimir Passos de Freitas, que foi um verdadeiro vanguardista nessa área do direito ambiental, né, no Brasil, do direito penal ambiental. Eu me lembro, ainda no mestrado, quando eu comecei a estudar essa matéria, Dr. Vladimir já tinha livros aí que já estavam na terceira, quarta, quinta edição. Foi realmente um visionário. E o professor Guilherme Brenner Lucchesi, também, além de um grande advogado, um pesquisador de escola, faz parte aí dessa geração de novos professores que tanto orgulham o Brasil. Bom, para não me alongar muito, vou começar então a falar um pouco do tema. Pela divisão que nós fizemos, eu quero traçar algumas breves observações sobre a situação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Eu tenho a convicção de que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, nessa legislação, na 9.605, é o principal exemplo de um instituto que atende ao chamado direito penal simbólico. Eu não vou aqui discutir sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade, me parece que essa discussão está efetivamente superada no espaço brasileiro, embora, em termos teóricos, ainda exista muitas questões que possam ser debatidas. Me parece que a prática hoje apresenta problemas e dilemas mais pragmáticos. Por que me parece que esse é um instituto de um direito penal simbólico? Porque, apesar de a Lei 9.605 ter trazido a previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, o fato é que ela não trouxe nenhuma ordenação com relação à forma de aplicação dessa responsabilidade. Então, para além do estabelecimento ali dos requisitos mínimos, né, da chamada responsabilidade por ricochete, nós não tivemos dispositivos procedimentais, processuais. Então, desde o início da tentativa de aplicação desse instituto, nós temos discussão, por exemplo, quem deve representar a pessoa jurídica em juízo num processo penal em que o representante legal também seja réu? E se houver uma colidência de defesa entre a defesa da pessoa jurídica e a desse coacusado? É ele que deve representar, portanto, falar em nome da pessoa jurídica em juízo?
como deve se dar a citação da pessoa jurídica, como nós devemos trabalhar, por exemplo, com a transação penal, a suspensão condicional do processo. A pessoa jurídica tem direito? Me parece que tem de ter, né? Já que ela foi considerada passível de responsabilização criminal, me parece que ela também tem que ter direito aos benefícios estabelecidos na lei. Mas como a gente vai trabalhar com a questão da primariedade da pessoa jurídica? Eu vou trabalhar isso com relação a todas as empresas relacionadas, então matrizes e filiais, grupo econômico, não me parece razoável, ou eu vou considerar por CNPJ, então cada CNPJ pode fazer ali durante o período de 5 anos, em geral, uma transação ou uma suspensão. Quando que eu vou considerar a pessoa jurídica, por exemplo, reincidente? Também eu levo em consideração por CNPJ ou o grupo todo. Outras questões relevantes que essas sim já foram mais submetidas à jurisprudência e já trouxeram algumas respostas. A questão do uso do habeas corpus pela pessoa jurídica, tendo em vista que a pessoa jurídica não corre o risco à sua liberdade de locomoção, obviamente, os tribunais entenderam, então, que deve-se usar o mandado de segurança. Então, pelo menos com relação a isso, a gente tem alguma resposta, mas uma resposta que não é 100% satisfatória, porque o habeas corpus tem uma amplitude muito maior do que o mandado de segurança e, portanto, deixa também a pessoa jurídica, digamos, em uma situação de desvantagem no processo penal. Mas mais do que isso, essas questões todas geram uma enorme perplexidade ao intérprete. Eu me lembro de já há muitos anos dar aula sobre crimes ambientais na Escola Paulista da Magistratura e alguns juízes virem conversar comigo sobre esses temas, falarem: nós não sabemos o que nós devemos fazer diante da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, isso gera uma insegurança muito grande, inclusive com relação à própria pessoa jurídica submetida à persecução penal, né? É muito comum o advogado não saber sequer explicar para o cliente se ele vai ter direito, se ele não vai ter direito. Mas a pessoa jurídica vai poder fazer transação? Olha, a gente acha que sim, mas não temos certeza, vamos ter que ver. E temos também um problema muito grave com relação às penas, né? Todas as penas previstas na 9.605, como é da tradição do nosso direito penal, são penas que trabalham com quantum de pena privativa de liberdade. Então, a gente vai ter lá detenção ou reclusão, a pena máxima mínima, em geral acompanhada de uma possível pena de multa. Mas nós não temos critérios seguros de conversão. Lá na parte geral do Código, nós temos todos os critérios de conversão da pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito, a pena de multa, a suspensão condicional da pena, etc. E no caso da pessoa jurídica, nós temos duas coisas estanques: o preceito secundário das normas incriminadoras e o rol de penas a que esta pessoa jurídica está sujeita, mas eu não tenho critérios de conversão. Então, a depender do entendimento do juiz, uma pena de 6 meses de detenção pode se transformar em uma suspensão de atividades, que é a pena que está mais grave para a pessoa jurídica. Então, isso já vem sendo apontado por muitos autores que trabalham com a 9.605, que trabalham com a responsabilidade penal da pessoa jurídica há anos, né? Mas o fato é que a lei já tem 22 anos e nós não temos ainda caminhos seguros para a sua aplicação. Isso acaba refletindo em um déficit de aplicação com relação à pessoa jurídica, que, a meu ver, o Ministério Público sempre tentou imputar a forma, o modelo de responsabilidade escolhido pelo legislador, né? A responsabilidade por ricochete
que vai exigir que se identifique o ato de um representante legal em benefício da empresa. E, por conta disso, o STF até altera a posição, né? A minha leitura do acórdão, sobretudo do voto da ministra Rosa Weber, é a de que o STF não estabeleceu um novo modelo de responsabilidade, no qual a pessoa jurídica é simplesmente responsável em razão de desenvolver a atividade. Nós continuamos com a responsabilidade por ricochete, mas não há mais necessidade de processar conjuntamente a pessoa física e a pessoa jurídica. Mas, no processo contra a pessoa jurídica, continua sendo necessário identificar o ato decisório praticado por representante legal, colegiado, etc., em benefício da pessoa jurídica, porque esse é o fundamento da responsabilidade penal escolhido pelo nosso legislador, né? Então, me parece que nós temos muito a caminhar no sentido de uma aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, isso quando pensamos em termos puramente dogmáticos, né? De novo, eu não estou aqui questionando se é constitucional ou se é inconstitucional, se é compatível com a estrutura penal ou não, e, sobretudo, não estou questionando sobre um ponto de vista de política criminal, porque eu realmente acredito que um direito administrativo sancionador consegue impor as mesmas sanções que o direito penal consegue. Tem aí toda uma discussão sobre a questão comunicativa, simbólica, mas hoje o direito administrativo sancionador ganhou muita contundência nesse espaço. E agora, dentro desse contexto, a questão que surge é: a pessoa jurídica vai poder firmar um acordo de não persecução penal? Se puder, quais serão os limites, os requisitos? A gente vai estar de novo diante dessa questão da primariedade, né? A lei não trabalha exatamente com esse conceito, a gente sabe, mas, enfim, o fato de não haver processos em curso e nem condenações anteriores, como nós vamos considerar isso? E essa é uma questão que vem aparecendo no dia a dia empresarial. É muito comum, num momento de se fazer uma aquisição, uma venda de uma empresa, ter auditoria. A auditoria verifica ali que tem questões ambientais que se referem à pessoa jurídica e não a físicas, e aí surge a questão, bom, e na aquisição? E se eu encerrar o CNPJ, como é que fica? Nós não temos respostas. Então, eu vou aqui já encerrar essa minha primeira intervenção em respeito ao tempo, dizendo que sobre esse assunto eu tenho hoje muito mais dúvidas do que certezas. Com relação ao uso do direito penal à pessoa jurídica, aplicado à pessoa jurídica, parece que a prática vem mostrando que realmente são mundos muito distintos. O nosso legislador nunca se preocupou em tentar aproximar esses mundos. E talvez sejam mesmo mundos que não se conversem e a gente precise buscar outras formas de responsabilização, porque já temos 22 anos de aplicação e até agora o resultado, ao que me parece, não é o ideal. Quero, por fim, dizer a minha felicidade de ver tantos amigos aqui acompanhando. Vou cumprimentá-los todos na pessoa da Camille. Muito bom ter você ouvindo aqui, Camille. Muito obrigada, fico à disposição. Professora Helena, muito obrigado por essas indagações iniciais. Como você bem colocou, são dúvidas que todos nós compartilhamos, são inquietações quanto à necessidade do direito penal e, por que não, do direito administrativo sancionador. São essas dúvidas agora sobre o acordo de não persecução penal. Enfim, questões muito bem colocadas para darmos início a esse debate sobre os crimes ambientais, um panorama atual, e que, nesse momento, agradecendo a professora Helena, eu passo a palavra ao professor Guilherme Lucchesi para as suas ponderações iniciais. Muito obrigado, Marlos. Bom dia. Agradecer o convite para estar aqui participando de mais um Roda de Conversa.
cumprimentar os meus caríssimos, a professora Helena Lobo da Costa, a quem muito admiro, sempre uma alegria estarmos juntos, né? Não apenas nos eventos telepresenciais, como também nos eventos presenciais que nós já pudemos desfrutar da companhia um do outro. Agradecer também a presença do professor Vladimir Passos de Freitas. É realmente uma honra estar aqui participando de um tema, né, que conta com um dos seus maiores nomes, uma das suas maiores referências, né, na sua pessoa. Cumprimentar todas as pessoas que estão aqui também nos acompanhando, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube. Vejo aqui vários amigos e, para não cometer nenhuma espécie de deselegância, deixo de cumprimentá-los nominalmente, mas saibam que todos vocês recebem o meu fraterno abraço, ainda que à distância e telepresencial. E aproveitando já o gancho que a professora Helena deixou em sua fala, de fato, é uma preocupação muito grande essa ausência de sistemática completa, essa ausência de um processo penal adequado à responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Isso tem criado uma dificuldade muito grande para nós, quer dizer, o Ministério Público passa a ter dificuldades em fazer imputações propriamente às pessoas jurídicas, na medida em que nós não temos um sistema de autorresponsabilidade, quer dizer, indo de encontro com aquilo que a doutrina do direito civil já há muito tempo estabelece a respeito da realidade das pessoas jurídicas e de seus atos. E eu faço uma remissão aqui à monografia magnífica que foi desenvolvida ainda na década de 70 pelo professor José Lamartine Correia de Oliveira Lira, na Universidade Federal do Paraná, que falava sobre a dupla crise da pessoa jurídica. Né? A nossa lei, ainda que seja uma lei de 98, ela deixa de compreender a pessoa jurídica como um fenômeno próprio, como sendo um corpo com existência e com ações próprias, e trabalha tão somente nesse modelo que a professora Helena coloca como modelo do ricochete, né? Esse sistema de heteroresponsabilidade em que a pessoa jurídica passa a responder por um ato de pessoas físicas, como se ela somente pudesse ter existência a partir desta atuação dos seus diretores, dos seus conselheiros, das pessoas físicas que compõem a sua estrutura. E por isso, diante dessa impossibilidade de imputar um ato única e exclusivamente à pessoa jurídica, passa-se a ser necessário identificar sempre uma atuação, uma conduta de pessoa física, né, que possa ser imputável e aí sim chegar à responsabilidade de pessoas jurídicas. Ou então, como tem se visto muito na prática contemporânea, sei que isto é o caso aqui nos crimes ambientais estaduais do estado do Paraná, nós temos uma tendência muito grande em identificar tão somente, realizar a imputação tão somente na pessoa dos dirigentes, dos sócios das pessoas jurídicas, o que tem criado, de algum modo, uma sistemática de responsabilidade penal objetiva. Basta dizer, né, fulano de tal atua na condição de diretor, presidente, sócio administrador ou alguma dessas figuras no corpo da pessoa jurídica, e isso passa a ser tomado como sendo requisito único e suficiente para uma imputação criminal, já tendo havido a lavratura e, eventualmente, a conclusão de algum auto de infração ambiental. É muito importante nós discutirmos, e tive a honra de participar de um debate na semana passada, organizado pela OAB do Paraná, da qual também participou a professora Helena, que é referência nacional no assunto. Né? É muito importante nós discutirmos a questão da distinção entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade administrativa. Infrações administrativas não podem se confundir com
os crimes, com as infrações penais, porque existe uma distinção que alguns dizem ser meramente quantitativa, outros já afirmam ser qualitativa, mas o fato é que nós não podemos tratar essas questões como sendo única e exclusivamente a mesma coisa. Se houvesse uma identidade entre as infrações administrativas, e aqui eu incluiria as infrações ambientais, não haveria por que nós darmos uma outra atribuição jurídica a um mesmíssimo fato que teria seu início e seu término na mesma tipificação já feita no âmbito administrativo. Digo isso no sentido de dizer que a caracterização com a lavratura e o seu respectivo julgamento perante a autoridade ambiental de uma infração ambiental não é suficiente para constituir a responsabilidade criminal diante da ocorrência de algum crime ambiental, seja ele previsto na Lei 9.605 de 98 ou em alguma das outras diversas leis que estabelecem crimes de natureza ambiental também. O que nós temos visto hoje em dia significa um arrepio absoluto, aquilo que deveria nortear ao exercício da ação penal no direito processual penal brasileiro. Toma-se única e exclusivamente o procedimento administrativo com a caracterização de uma infração ambiental que invariavelmente é imputada a uma pessoa jurídica. Instaura-se um inquérito policial para fazer a devida apuração daqueles fatos e a diligência acaba sendo tão somente a oitiva do representante legal daquela pessoa jurídica. O inquérito é relatado, encaminhado ao Ministério Público, que oferece uma denúncia contra aquele dirigente que foi ouvido, pelo simples fato dele ocupar uma posição de direção daquela pessoa jurídica, e o único fato que dará base, que servirá como justa causa para aquela denúncia, é o auto de infração ambiental que fora lavrado e concluído. Não há qualquer outra apuração independente desses fatos. Isso tem levado, invariavelmente, aos crimes ambientais não poderem ser julgados adequadamente. Todos eles, ou melhor, a grande maioria deles, para não padecer aqui de algum generalismo redutivo, a grande maioria dessas imputações estão fadadas ao insucesso, seja pela inépcia da acusação, seja pela ausência de justa causa, seja por não conseguir descrever uma conduta que poderá ser futuramente comprovada num curso do processo julgado de acordo com as matrizes basilares de imputação de responsabilidade penal. Isso acaba fazendo com que, devido a essa atuação, muitas vezes pouco comprometida por parte das autoridades, não seja possível uma adequada responsabilidade penal ambiental. Os fatos acontecem, os danos ocorrem, e não tem sido possível levar estas infrações penais a termo no julgamento, pois há uma má formação bastante inadequada desse processo. Em grande medida, porque não se consegue compreender, e esse é um defeito da lei, que poderá haver, sim, uma autorresponsabilidade penal de pessoas jurídicas, isto é possível atribuir fatos a essas pessoas jurídicas que são propriamente do seu feixe, do seu âmbito de atribuições. Isso simplesmente não tem sido feito, e lógico, como foi bem apontado pela professora Helena, porque a lei também não estabelece uma sistemática adequada para que isso possa acontecer, e acaba resultando tudo na necessidade de demonstrar uma atuação por parte de um particular. E muitas vezes não há uma atuação por parte do particular, ou pelo menos ela não está sendo muito bem identificada e descrita, de modo que não se sabe dizer propriamente se houve uma atuação comissiva e qual teria sido essa atuação comissiva por parte do agente ou do dirigente, ou se teria havido uma
omissão. E qual teria sido especificamente a omissão em que teria incorrido este dirigente empresarial ou este agente? Isso tem gerado uma dificuldade muito grande, representa invariavelmente um cerceamento ao exercício de defesa por uma simplificação e uma redução bastante grande do âmbito de discussão. Há questões que são simplesmente administrativas e lá efetivamente figura uma regra de responsabilidade objetiva nesses casos ambientais. E acaba-se querendo trazer essa mesma lógica de responsabilidade penal também ao âmbito criminal. Chega-se ao absurdo de eu ter me deparado recentemente com uma manifestação ministerial em que o agente do Ministério Público dizia que a discussão que se estava tendo ali sobre dolo e necessidade de responsabilidade subjetiva do agente pessoa física, que era imputado, era uma discussão que era alheia ao direito penal ambiental, porque ali vigorava a lógica da responsabilidade objetiva. Isso está escrito, né? Eu tenho isso num documento, numa manifestação, e ainda que ela seja algo extremo, né, algo até caricato dentro da lógica em que nós estamos acostumados a atuar, não podemos olvidar que essa pode ser a realidade em várias comarcas, a realidade em várias subseções judiciárias onde há a imputação de crimes ambientais. É esse o mindset da acusação, muitas vezes. Tudo isso sem falar em questões de responsabilidade de profissionais, né? Nós temos visto diversos casos atualmente em que engenheiros são responsabilizados por sua atuação profissional, emissão de laudos, como no caso dos engenheiros civis e ambientais das barragens, né? Nos casos envolvendo Mariana e Brumadinho, é uma questão que tem nos chamado bastante atenção, quer dizer, como nós iremos avaliar do ponto de vista técnico-jurídico a atuação profissional de um engenheiro. Temos visto aqui no estado do Paraná diversos casos em que o Ministério Público processa engenheiros agrônomos pela emissão de laudos agronômicos, referente à aplicação de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, conforme a nomenclatura adotada por cada um, quer dizer, para avaliar se aquela substância é ou não é adequada para aquela determinada cultura ou para aquela determinada praga. Isso tem trazido ao Poder Judiciário questões que não são propriamente discussão do Poder Judiciário, o que tem trazido um desafio bastante grande para a advocacia criminal, que é, de fato, compreender, ler, né, e ter um arcabouço teórico bastante, como posso dizer, bastante eclético para poder realizar uma defesa de mérito, acaso, eventualmente, as objeções técnicas que têm sido colocadas aqui, né, as questões preliminares relativas à inépcia e justa causa, que invariavelmente maculam as acusações em crimes ambientais. Caso essa discussão chegue ao processo de conhecimento, é necessário que o advogado criminal se valha desses conhecimentos também para poder fazer uma defesa adequada de seus clientes. Mas, em virtude aqui ao tempo, eu encerro a minha fala preliminar nesse ponto e devolvo a palavra ao nosso mediador para que nós possamos prosseguir no debate. Muito obrigado. Guilherme, agradecer a tua manifestação. É importante essa questão da responsabilidade objetiva. É um dos grandes problemas quando nós discutimos crimes ambientais. Esse entendimento que você mencionou no parecer ministerial é um entendimento que nós temos assistido muitas vezes também nas sentenças de primeiro grau. Boa parte delas acaba, é preciso dizer, sendo reformada nas turmas recursais ou mesmo nos tribunais de justiça, a depender da competência. Ontem, quando nós fizemos a divulgação do nosso encontro, um fraterno amigo, juiz em Santa Catarina, fez essa
ponderação a você e a mim também, no que diz respeito a essa fixação de responsabilidade objetiva em sentenças de primeiro grau, o que é um despropósito, a meu ver, como você bem colocou, a teu ver também. E vamos ouvir agora o professor Vladimir Passos de Freitas, uma vez mais saudando Vossa Excelência, nosso ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ex-secretário nacional de Justiça, mas mais do que tudo, no dia de hoje, um fraterno amigo e uma pessoa que todos nós admiramos e temos grande respeito pelo senhor, doutor Vladimir. A palavra é sua. Acho que o senhor está sem som, eu vou liberar o som para você, do senhor, só um minutinho. Pronto. Agora sim, doutor Vladimir. Muito obrigado, professor Marlos. Foi um grande prazer receber o convite, aceitar, estar aqui hoje pela manhã. E meus cumprimentos pela iniciativa e, mais do que isso, pela forma como se conduz na advocacia, que eu sempre digo, isso não faço segredo, digo publicamente, que é um dos advogados mais éticos que eu conheço. Muito obrigado. É sincero. É um prazer muito grande estar com a professora Helena Costa, doutrinadora de SCOL, e que hoje, pela primeira vez, estamos juntos, ainda que virtualmente, né? E com o doutor Guilherme Lucchesi, que é um advogado que, apesar de jovem, já conquistou seu espaço em Curitiba e é reconhecido, assim como um bom advogado. Bom, eu vou dividir em 3 partes, espero cumprir 5 minutos com cada uma. Primeiro, falando sobre a criação dessa lei. Eu creio que nem o professor Marlos sabe, mas eu participei dos que criaram o projeto. Sabia ou não? Pois é. Fiz parte do projeto de lei da comissão, que foi uma ideia do então procurador de justiça, Herman Benjamin. E ele aproveitou um momento que havia possibilidade de aprovação, porque todos sabem que aprovar uma lei depende de circunstâncias várias, não é uma coisa simples. E, por isso, tinha muita urgência no andamento, muita urgência. Ele queria aproveitar a presença do ministro Nelson Jobim como ministro da Justiça, que era favorável, e assim formou alguns grupos que se reuniam durante 3 sábados seguidos num hotel em São Paulo. Um grupo tratava da parte geral, outro dos crimes contra a fauna e pesca, e assim ia. Florestas, madeira, etc. E eu fiz parte do grupo Fauna e Pesca. Mas o que eu posso dizer é que tudo foi muito apressado. Não foi como a Lei 6938 da Política Nacional, que é primorosa, até hoje está em vigor e moderníssima para 1981. Não foi como a Lei da Ação Civil Pública de 85, também discutida muito com doutrinadores, e que é uma lei também, para a época, incrivelmente avançada. A de 1998, dos crimes ambientais, foi feita a toque de caixa para aproveitar um momento político. E, por isso, ela saiu, sim, com imperfeições. Com certeza, há imperfeições, mas nem por isso ela perde o mérito. Ela teve o mérito de ser uma das formas de proteção do meio ambiente, porque antes tudo era decidido pelo Código Florestal, por leis isoladas, Código de Pesca, leis isoladas, desconhecidas. As autoridades policiais, os juízes também pouco conheciam, as penas eram díspares, mal postas, e aí, então, essa lei, na minha opinião, veio para ser uma parte da proteção, com sucesso, mas tem defeitos. Ela tem vários defeitos. A parte das pessoas jurídicas, realmente, discutiu-se apenas se deveria entrar ou não entrar.
e se concluiu que sim, porque a Constituição já previa a possibilidade. Mas, realmente, não tem parte processual, e isso deixa inúmeras dúvidas, isso requer inúmeras discussões, e a jurisprudência que devia sanar não sanou, porque não há a jurisprudência brasileira, em razão do acúmulo de processos pós-Constituição de 98, se tornou um amontoado de precedentes, mas não tem uma linha para dirimir as dúvidas nos casos importantes em várias leis. Evidentemente, em algumas tem, mas os tribunais editam poucas súmulas, e as súmulas serviriam para aclarar tantas dúvidas, como bem posto foi pela professora Helena. Todavia, eu acho que essa criminalização das pessoas jurídicas agora praticamente perdeu seu objetivo, por uma razão muito simples. Tudo prescreve. Quando eu digo tudo, eu não digo 99%, eu digo 100%. A jurisprudência entende, e eu cito apenas um acordo aqui de Santa Catarina, comarca de Videira, final 0079, desembargador Everaldo Silva, de 14 de novembro de 2019, que a prescrição se dá na falta de previsão, aí mais uma das falhas, como não tem previsão, se dá pela prescrição da multa, 2 anos. Ora, não há o que não passe 2 anos no Brasil entre fato e de recebimento da denúncia, e de recebimento de sentença, acordo, e blá, e blá, e blá. E se não passar em nada disso, vai passar lá na frente no Supremo Tribunal Federal, disso ninguém tem dúvida. Portanto, pessoa jurídica só assusta aqueles empresários pouco afeitos ao tema e que, quando veem uma denúncia dessa, ficam preocupados. E, claro, assusta também pelo efeito de marketing, que pode prejudicar uma grande empresa. Isso pode sim. Uma denúncia contra uma empresa de grande nome causa um grande estrago. Bom, outro defeito da lei, mas aí não é da lei, do Poder Judiciário, é que a maioria dos crimes vai para os juizados especiais, o que eu acho bom. Essa lei, a maioria dos crimes são pequenos, de pessoas simples, que ali, às vezes, até inadvertidamente, etc. Mas vai para o juizado especial e ninguém sabe o que acontece lá. Ninguém sabe. O CNJ não sabe, o CNMP não sabe, e os tribunais de justiça e federais não sabem, porque nós, em matéria de estatística, somos um fiasco. Então, ninguém sabe quantos acordos tem nos juizados especiais de qualquer comarca do Brasil, exceto uma bem pequenininha, que tem uma vara só, onde seria possível fazer uma pesquisa. Mas essa não importa. Essa é uma comarca pequena, sem grande importância no conjunto nacional. Nós não teríamos que saber em capitais, e não sabemos. Outro defeito, o crime de caça, mas esse não foi da comissão, ele era apenado por 1 a 3 anos, igual o de florestas, de pesca, crime contra a pesca. Mas, no Congresso, os deputados reduziram para 6 meses a 1 ano. Ora, 6 meses a 1 ano é um nada. 6 meses a 1 ano para nada serve, é um crime de exportação para o exterior, de exportação para outro país de aves, por exemplo, é 6 meses a 1 ano, ou seja, é um nada. E isso daí foi porque anteriormente ela era muito severa. Não havia fiança para crime de caça, o que era um exagero. Um exagero de um lado gerou um exagero do outro lado. Então, nós sempre ficamos entre o 8 ou 80, assim não dá. E até hoje essa pena é ridícula. Há também alguns tipos penais ruins, como, por exemplo, impedir regeneração de formas de vegetação, artigo 48. Então, um terreno baldio que a pessoa corte, ele está sujeito a sofrer um inquérito policial, uma denúncia. Claro, será absolvido no fim? Será, provavelmente, mas sofreu um dano. Outro artigo
muito complicado é o 68, que diz que o servidor público que deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental comete um crime, uma forma especial de prevaricação. Ora, o que acontece? O servidor público fica apavorado, receoso, e nós todos aqui agiríamos da mesma forma. Então, ele pega e nega tudo. Hoje, uma pessoa que quer resolver um problema no órgão ambiental tem essa dificuldade. O servidor tem muito medo de ser processado criminalmente, e até por improbidade. Então, ele pega e nega tudo, e isso é ruim, porque as pessoas, às vezes, não conseguem resolver seu problema, ter o problema adiado, tem que discutir em juízo, é um ponto muito complicado. E há também, ao meu ver, alguns crimes com penas muito baixas, como os crimes contra o patrimônio histórico e cultural, e há também a falta de tipo penal. Por exemplo, não há tipo penal para algo tão atual como o desastre ambiental. Isso é muito grave. Isso não é um defeito da lei, porque em 98 nós não tínhamos esse tipo de risco. Zero. Mas, agora, quando no Ministério da Justiça e, primeiro, na assessoria de assuntos legislativos, eu tentei criar um tipo penal para desastres, mas não sozinho, jamais teria essa pretensão. Eu pedi o apoio de umas 10 pessoas altissimamente especializadas, pessoas que têm livros, tipo o professor Delton Winter de Carvalho, Fernanda Damascena, promotores de Minas Gerais, advogados ambientalistas. Porém, depois de discutirmos, olha, mais de 3 meses, se chegou a uma redação, me pareceu boa, mas não houve o apoio do ministro do Meio Ambiente. Houve apoio do pessoal do Ministério do Meio Ambiente, porque discutimos com eles também, porque esse tipo de projeto não pode ser só da Justiça, tem que ser em conjunto com esse ministério. E não houve apoio do ministro, muito embora tenha havido da base, da assessoria, e deram sugestões ótimas, nós mudamos. E assim se perdeu, lamentavelmente, uma oportunidade de tipificar algo que é muito grave. Está aí sobre as 2 cidades de Minas Gerais, com processos que ficam rodando por falsidade disso, poluição, etc, etc. Há defeitos também, como crime de poluição. Por falar nele, a forma qualificada tem a mesma pena da forma simples, em 1 ano, a pena base, quando a qualificada tem coisas que são muito mais graves do que jogar alguma coisa no rio e poluir ali por horas, etc. Então, ela tem defeitos e precisa ser saneada. Há projetos de leis. Há projetos, eu lembro agora de ter examinado um projeto de lei que ele simplificava tudo de uma forma negativa. Ele agravava todas as penas. Não, assim não é possível. Tem penas que não precisam ser mais graves e tem outras que precisam. E tem várias circunstâncias. Ele agravava tudo e também criava, na parte de crimes contra animais domésticos, alguns tipos penais assim meio bem complexos, envolvendo coisas, experiências do estrangeiro, que não tem muita relação com a cultura brasileira. Enfim. Bom, futuro. Qual será o futuro? Agravar algumas condutas, penalizando-as com mais rigor. Sem dúvida alguma. Algumas não podem ficar, e elas influem, elas prejudicam as futuras gerações, uma poluição que afete pessoas por meses, impedindo-as de ter sobrevivência na pesca, por exemplo, como aconteceu aqui no litoral paranaense há alguns anos, não é possível. É preciso criar tipo penal, agravar a pena de poluição nesses casos, criar tipo penal para o desastre ambiental, encontrar uma fórmula. Isso é muito importante, os advogados sabem muito bem o que eu estou falando. Encontrar uma fórmula de um acordo que cubra as 3 esferas de responsabilidade. É óbvio que um acordo só vai ser lavrado se
a pessoa souber que ela fez acordo no TAC, não vai sofrer o processo penal. Fez acordo no processo penal, não vai sofrer o civil. Mas, atualmente, isso não existe. Então, a pessoa vai lá, faz o acordo, às vezes por ingenuidade, às vezes orientada por um advogado que nada sabe de direito ambiental, mas que aceita tudo. A luta pela vida é dura e ele assume tudo. É assim mesmo. E aí faz um acordo numa área, dali a pouco vem a denúncia criminal pela outra. Não, isso aí precisa ter solução. Nós precisamos ser práticos e menos sonhadores. E assim, já encaminhando para o final, eu creio que me impressionou muito o que o Dr. Lucchesi falou sobre esses casos de responsabilidade objetiva. Francamente, eu nem imaginava que isso existia. Óbvio que não pode uma pessoa ser condenada por responsabilidade objetiva. Acho até difícil que haja uma súmula, porque é o óbvio, né? Não sei bem. Isso é que, assim, o direito ambiental, às vezes, tem pessoas que assumem como se fosse uma religião. Não é assim. Nós não podemos nos afastar dos princípios, da tradição do direito penal, etc. Nós temos que avançar. Claro que temos. O mundo muda, nós temos que mudar juntos. Nós não podemos querer algo como o Código Penal dos anos 1940, mas não atropelando tudo assim, porque senão perdemos o sentido das coisas, ficamos numa insegurança absoluta e total. E, finalizando, quero dizer que os fatos, a gravidade dos fatos, sempre ditarão qual o direito penal, porque, à medida que os fatos acontecem, as necessidades são maiores, a lei será mais severa ou menos severa, o administrativo se tornará criminal. Isso não há outra forma. Isso acontece com tudo, e um exemplo é agora a pandemia, que tornou algumas condutas até objeto de prisão para inimaginável alguns anos atrás. Professor Marlos, espero ter dado uma contribuição. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Vladimir, uma alegria enorme, e ela vem muito refletida na palavra do professor Juliano Cortinhas, que é hoje professor na UNB, e que ele diz que, na época, ele defendeu o trabalho de conclusão de curso dele, em 2000, e que a grande novidade era a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de 98. Ele seguiu um rumo diferente, mas está aqui profundamente agradecido de ouvir a fonte primária do trabalho dele se referindo ao senhor. Então, esses momentos de pandemia, e que nós temos a oportunidade de, mesmo no meio de uma tragédia, nos encontrarmos virtualmente, possibilita esse tipo de alegria, como o professor Juliano também colocou, e que é verdadeiro. Nós temos algumas perguntas aqui que eu transmito à professora Helena, ao professor Guilherme e ao senhor, para que a gente possa conduzir essa parte final do nosso debate. O Marcelo Ribeiro, advogado em Alagoas, ele pergunta se os crimes ambientais, sendo considerados de baixo potencial ofensivo, não seria um estímulo à prática de ilícitos penais? E ele complementa a questão dele com uma pergunta também interessante. Como que os debatedores enxergam a proposta de licença ambiental por termo de adesão e compromisso, pelo TAC? Se essa licença ambiental obtida através do TAC não seria ofertar um grau de liberalidade demasiado ao segmento empresarial? Fica aberto para os três responderem, ou quem quiser responder. Bom, eu vou responder a primeira, então. Pois não. O fato das penas serem normalmente pequenas e serem passíveis de acordo no juizado especial, esse foi deliberado mesmo, porque a ideia não era colocar pessoas na cadeia, mas sim que houvesse um acordo de recuperação ambiental, que na lei de 98 antecedeu o Código Penal. Não havia até então
há essa possibilidade no Código Penal de penas alternativas, coisas assim. E essa lei veio, então, olha, o sujeito cortou uma árvore, naquele tempo havia muita gente que nem sabia que isso era um ilícito penal, então ele vai levar um susto lá no juizado especial, ou eventualmente vai ter que plantar 3 árvores. Era uma forma assim de conciliar. Eu não acho assim que hoje a pena pequena estimule a prática do crime. Acho que a pena para as infrações menores ela deve continuar pequena, porém para algumas ela tem que ser agravada. Não precisa ser que nem em Singapura, onde 2 alemães foram lá e picharam o metrô, isso há uns 3 anos, e foram presos na Indonésia fugindo. Eu imagino que eles foram lá porque é mais emocionante. E tudo limpinho, né? Tudo maravilhoso. E eles foram presos e foram condenados a 9 meses de prisão, 9 meses, e 3 chibatadas. Obrigado, doutor Vladimir. E a questão do TAC? Lucchesi, professor Helena, tem alguma opinião sobre essa questão da licença ambiental e o TAC? Marlos, eu queria comentar essa questão, porque o TAC efetivamente é um ponto aí de preocupação há muitos anos. O doutor Vladimir tem muita razão quando ele diz a urgência, da necessidade de a gente desenhar um acordo que resolva as 3 esferas. Esse problema agora vai ser renovado com um acordo de não persecução penal. Se existe a obrigação na lei de confissão, embora a lei fale em confissão circunstancial e não circunstanciada, ou seja, não é a confissão detalhada, mas sim a confissão para aquela circunstância, né? Se a gente for pela literalidade, ainda assim a gente sabe que vai ter toda uma discussão sobre a possibilidade de usar essa confissão do penal em outros ramos. E isso no direito ambiental vai obstar muitos acordos. A questão da licença ambiental por meio do TAC, eu acho que ela só poderia ser concedida se houver a participação do órgão administrativo competente para o licenciamento. O TAC, em geral, é firmado com o Ministério Público e, ainda que haja homologação por um juiz, o juiz não pode se substituir à decisão da esfera administrativa. A esfera administrativa vai fazer uma análise, sobretudo, de discricionariedade, e o juiz, né, pelas lições aí tradicionais de direito administrativo, ele tem que ficar vinculado ao exame da legalidade dessa questão. A gente sabe que essa é uma distinção clássica, que muita coisa foi relativizada, mas eu não entendo, embora eu seja penalista, eu estou me metendo aqui em área que não é a minha, mas eu acho que o licenciamento não pode prescindir de uma análise por parte do órgão administrativo, do executivo responsável por aquela questão. Se ele for parte no TAC, aí eu acho que há essa possibilidade, porque esse exame, então, será feito, ou pelo menos deveria ser feito. E é interessante porque há uma sobreposição enorme de normas administrativas nesse ponto, né, professora Helena? Quer dizer, nós temos normas municipais, temos normas estaduais, temos normas federais. Inclusive, um dos nossos ouvintes pergunta, e eu remeto essa pergunta a você, Guilherme, diante dessa sobreposição de tantas normas administrativas, se os mecanismos, na tua opinião, o Franco Alves nos pergunta se os mecanismos de governança e compliance podem efetivamente contribuir para a diminuição de ilícitos penais na área ambiental. E como é que você enxerga os desafios do compliance e da governança nessa área? Eu não tenho dúvida, Marlos e Franco, que fez a pergunta, que é importantíssimo haver mecanismos de compliance, de governança dentro das empresas, para que possa haver um adequado respeito a todas as normas ambientais.
Penso que aí demanda uma atuação muito mais do advogado ambientalista do que propriamente do advogado criminal, embora considere que o advogado criminal possa ser uma peça-chave para compreender a lógica por trás da persecução penal, qual seria a melhor maneira de pré-constituir eventuais evidências que possam levar à adequada responsabilização, tão somente daqueles que devam ser responsabilizados. Demonstrar que não houve, eventualmente, uma omissão dolosa por parte de um dirigente, e essa pode vir a ser uma peça-chave. Mas considero que a melhor obra escrita sobre esta matéria específica de compliance na área ambiental é da professora Renata Saraiva, do Rio Grande do Sul, publicou a sua dissertação de mestrado e tive a felicidade de ser presenteado com o texto dela, que contém uma série de diretrizes importantes para essa matéria. Posso depois deixar a referência aqui no chat para o Dr. Franco consultar. Nós partimos agora para o encerramento, cada um tem 5 ou 10 minutos para fazer o seu encerramento, mas eu quero jogar uma pergunta que me pareceu muito interessante do Guilherme Vieira, a respeito da possibilidade ou não da utilização das medidas cautelares patrimoniais penais. Ele menciona especificamente o arresto quanto aos danos causados pelo crime ambiental, sem ignorar as importantes críticas quanto à transformação do direito penal, diz ele, em instrumento utilitário e a impossibilidade de utilizá-lo como ferramenta para reparação patrimonial. Faço esse questionamento diante das recorrentes transformações legislativas em incluir no aspecto criminal a recuperação patrimonial ou a reparação do dano. E diz ele, a própria consideração do direito penal ambiental como uma vertente do direito penal. Então, essa questão que ele coloca me parece uma questão bem interessante de utilização das medidas cautelares patrimoniais. E aí, com isso, também a professora Helena, o professor Vladimir e o professor Guilherme podem fazer as suas considerações finais nesse momento de encerramento. Obrigada, Marlos. Antes de comentar algumas questões da pergunta do Guilherme Vieira, eu queria voltar em 2 pontos rapidamente que foram abordados aqui. Pelo professor Guilherme Lucchesi, a questão da responsabilidade dos engenheiros, sobretudo, né, de quem assina laudos. Essa questão hoje está muito mal posta, porque a pena para a falsificação de um laudo é maior, e é muito maior, a pena mínima, no caso, é o triplo da pena de uma poluição qualificada dolosa. Então, em razão da alteração que a Lei 9.605 sofreu em 2006, pela Lei 11.284, a gente tem lá o artigo 69A, que vai ter uma pena de 3 a 6 anos, que é exatamente essa conduta relativa à apresentação de laudos com informações falsas. Ao passo que o crime de poluição, quer dizer, a falsificação do laudo com relação ao bem jurídico ambiental é um crime de perigo, né? Seria uma conduta que, em razão de o laudo estar falsificado, a autoridade pode dar um licenciamento que não deveria ser concedido ou pode tomar determinadas medidas. E quando a gente pensa com relação ao bem jurídico ambiental, são todas condutas antecipadas à lesão. Ao passo que a poluição dolosa qualificada é o pior crime ambiental em termos de conteúdo de injusto que nós temos na 9.605 e que vai apresentar uma pena de 1 a 5 anos. Então, essa questão da proporcionalidade está muito mal posta e eu concordo plenamente que esses profissionais estão numa situação muito suscetível. E queria retornar também à questão dos juizados especiais criminais, aqui abordada pelo professor Vladimir. Eu fiz uma pesquisa, um levantamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, já faz alguns anos, para um seminário do IBCCRIM, analisei todas as questões que chegaram ali durante um ano. E o que a gente vê é que, como o professor Vladimir bem apontou, o que fica sujeito ao juizado especial criminal não chega ao tribunal na maior parte das vezes, se resolve ali em transação, suspensão condicional do processo, né? No caso do 89 da 99, que não vai exatamente para o GCRIM. Mas, mesmo pegando o que vai para o tribunal,
que deveria ser qualitativamente os crimes, a criminalidade ambiental mais grave, a gente percebe que existe uma recorrência de pequenos pescadores com 1 quilo, 2 quilos de peixe, pessoas que estão ali com 2, 3 quilos de capivara, né, de animais selvagens que foram caçados. A gente, e até porque isso é típico do direito penal, né, em razão da sua seletividade, a gente tem aí também todo um problema de investigação por parte da polícia, etc. O direito penal, ele tem essa característica, e com o direito penal ambiental não é diferente. A gente acaba trabalhando com as condutas de menor gravidade, mas que aparecem mais, né? Então, me parece que a gente não pode mudar muito essa lógica sem conseguir melhorar muito o nosso sistema de aplicação da 9.605, porque a gente pensa que é uma lei que vai se voltar contra a pessoa jurídica, contra os grandes poluidores, e não é isso que acontece na prática, né? Quem trabalha com crime ambiental sabe. Agora, com relação às cautelares patrimoniais, eu acho o seguinte: se a gente está trabalhando dentro do direito penal, a gente tem que trabalhar dentro de uma lógica penal. Então, as medidas cautelares patrimoniais, elas têm que seguir aquela racionalidade do direito penal. Eu acho extremamente equivocado, com a devida vênia de quem pensa o contrário. Eu sei que tem muitos promotores, procuradores que discordam, mas eu acho um grande equívoco tentar, por meio de medidas cautelares, garantir o pagamento de danos morais coletivos. Eu acho que essa lógica é uma lógica totalmente alheia ao direito penal e deve ser tratada pelo direito civil. Se o dano ambiental dá ensejo às 3 responsabilidades, me parece que então, no âmbito adequado da responsabilidade civil que a gente deve fazer todas essas discussões, sem prejuízo no âmbito restrito do processo penal, daquilo que é passível de ser tutelado, se aplicar cautelar patrimonial na lógica penal. Eu quero, então, agradecer, já que acho que é o último momento em que eu falo aqui no nosso evento, eu quero agradecer muitíssimo novamente pelo convite do Marlos e dizer da minha felicidade, da minha alegria de poder partilhar esse final de manhã com o Dr. Vladimir e o Dr. Guilherme. Muito obrigada. Professora Helena, advogada, que é professora livre docente da USP, é uma referência para todos nós, no Brasil todo. Helena, você nos representa e nesse ponto que você colocou me preocupa muito, inclusive a questão do bis in idem, porque essa utilização das medidas patrimoniais no direito penal, não só nos crimes ambientais, mas nós estamos assistindo isso em todos os pequenos núcleos do direito penal, vem gerando um bis in idem, sem dúvida nenhuma. Nós temos condenações penais com reflexos cíveis e temos ações cíveis buscando o mesmo valor de reparação. Isso ainda terá que ser resolvido pela legislação, pela jurisprudência, e é um ponto interessante, inclusive, para um debate próximo nosso. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Guilherme. Obrigado, Marlos. Só antes de fazer alguns comentários finais, diante da provocação até do professor Vladimir, eu vou mostrar a cobra aqui e compartilhar minha tela. Esse é um print da manifestação do Ministério Público que eu mencionava a vocês. Está aqui, próprio no timbre, enfim. Ao contrário do alegado pela defesa, quanto à tutela ambiental, se aplica a responsabilidade objetiva, ou seja, não há espaço para discussão de culpa, bastando a comprovação da atividade e o nexo causal com o estado danoso. Fugindo completamente à lógica, a gente não consegue acreditar que algo como isso tenha sido colocado no papel e submetido ao Poder Judiciário. O caso ainda não foi julgado, mas eu espero ter a oportunidade de fazer essas mesmas críticas que faço aqui, publicamente, no contexto acadêmico, poder fazer uma sustentação oral perante a turma recursal. Eu quero dizer que eu concordo com as considerações que foram feitas, né? Não só pelo professor Vladimir, respondendo a primeira pergunta relativa à questão da prevenção geral dos fatos lesivos ao meio ambiente
pela questão da pena. Não é apenas a quantidade de pena que será um fator que irá impedir a ocorrência desses fatos, é principalmente a atuação de fiscalização das autoridades. Penso que o direito administrativo cumpre um papel muito mais importante do que o direito penal, independentemente da quantia de pena. Não é papel propriamente do direito penal servir como sendo essa política de big stick, de ameaça contra as pessoas, como um grande agente paterno, mas caso haja condutas que sejam suficientemente lesivas a bens jurídicos e que caiba uma intervenção penal, ela deverá se aplicar em justa medida, e nesse ponto eu concordo 100%, plenamente. Concordo também com a professora Helena, eu vejo que nós temos visto um grande abuso do uso de medidas assecuratórias no processo penal, e parece que nós estamos vivendo uma espécie de renascimento das medidas cautelares patrimoniais. Esse era um tema completamente esquecido. Os manuais, na sua maior parte, não tratam desse tema. Esse é um tema que não é analisado na maior parte dos trabalhos acadêmicos, em pós-graduação, mestrado e doutorado, com a honrosa exceção, que me lembro agora, da tese de doutoramento da professora Marta Saad, mas tirando esse escrito de leitura obrigatória, desconheço trabalhos acadêmicos de folha que tenham analisado a questão das medidas assecuratórias, o que tem levado ao seu abuso e uso indiscriminado em diversos casos a partir da Operação Lava Jato e outros temas que têm se seguido a essa lógica. Às vezes, por uma falta de domínio sobre essa matéria, não têm sido buscadas medidas assecuratórias no âmbito ambiental. Acho que é um pouco nesse sentido a pergunta do meu querido xará Guilherme, mas penso eu que, feitas as devidas ressalvas e todas as críticas com as quais eu concordo da professora Helena, considerando que o Código Penal, com a condenação, torna certa a obrigação de indenizar, e o próprio artigo 17 da Lei 9.605 fala da reparação do dano, consistente àquela reparação que será quantificada depois mediante laudo de reparação do dano ambiental, que se converte em pecúnia. Não há nenhuma vedação legal, penso eu, à incidência da medida de arresto, mas eu considero que ela não é propriamente adequada. Nós estamos nos referindo muito mais a danos patrimoniais diretos. Esse é o espírito das medidas assecuratórias e também do artigo 91 do Código Penal, mas penso que essa é uma discussão mais profunda que nós precisamos ter a partir de uma análise dogmática das medidas assecuratórias. E eu encerro a minha participação, mais uma vez agradecendo a presença de todas e todos que nos acompanham no Zoom e no YouTube, cumprimentando os meus caros colegas de debate, professora Helena, professor Vladimir. Foi uma alegria imensa compartilhar desse espaço com vossas excelências e cumprimentar o meu queridíssimo amigo Marlos Arnes pela organização de mais essa roda de conversa. Um grande abraço a vocês. Eu que te agradeço, Guilherme. Você tem sido meu parceiro e aceitado o desafio de juntos nós construirmos esses debates semanais naquilo que a gente considera com palestrantes como a professora Helena, a professora Vladimir, que são renomes nacionais, e nós temos conseguido manter esse desafio muito graças ao teu esforço. Professor Guilherme, que já é, professor Vladimir, hoje uma referência nacional no tema de cegueira deliberada, ele lançou um livro e tem falado muito sobre o tema. É interessantíssima a abordagem que ele deu. E agradecendo o Guilherme, eu transmito a palavra ao senhor para as suas considerações finais, doutor Vladimir. Muito obrigado, professor Marlos. Eu vou ser breve, porque já estamos avançando na hora. Quero dizer primeiro que a pena do laudo falso que a professora Helena apontou é realmente desproporcional, mas ela não é originária da Lei 9.605. Ela veio depois. Eu imagino que algum fato concreto gerou essa severidade na lei, mas eu desconheço completamente. Não é raro que isso ocorra. Nós temos desproporções horrorosas, porque
Os grupos de pressão agora vão com muita força e o interesse político passa a ser muito forte. Por isso, temos, por exemplo, no Estatuto do Idoso, condutas que nada mais são do que falta de educação, que é tratar um idoso mal, como chamar o idoso no trânsito, ô barbeiro. Isso é um crime hoje. É ridículo. Isso é uma falta de civilidade, de respeito. E temos também aquelas dos medicamentos falsos, que a pena mínima é 10 anos, nenhum juiz condena porque está fora do sistema. Há muita pressão de grupos, há muita pressão de mulheres para agravar muito a pena, às vezes desproporcionalmente, a pressão de defensores de animais, por exemplo, e isso é uma parte agora desse mundo que estamos vivendo. Mas é preciso que o legislador equalize, não pode haver esse tipo de disparidade. Com respeito à pesquisa da doutora Helena no TJ, é oportuno que o tema vale a pena ser lembrado. O que acontece no TJ de São Paulo? A parte civil tem 2 câmaras especializadas em matéria ambiental. Isso é muito bom. Em São Paulo, é possível a pessoa saber qual o direcionamento da Justiça do Estado, porque essas 2 câmaras disciplinam de forma especializada e com conhecimentos o que ocorre. Na parte criminal, não tem especialização. Então, cai naquela vala comum dos crimes de roubo, sequestro, coisas gravíssimas. O que acontece? O crime ambiental fica de secundária importância. Ninguém se preocupa muito, a jurisprudência é fraca na área do crime ambiental do TJ. Para saber o que aconteceria, teria que ser uma pesquisa também nas turmas recursais que julgam as decisões dos juizados, ou nos próprios juizados. Mas como isso tudo é muito fragmentado e não tem a divulgação que tem os acordos do Tribunal de Justiça, isso é comum em todos os tribunais de justiça, a divulgação é menor. Evidentemente, a dificuldade de saber qual a posição da jurisprudência é muito maior. É uma pena que assim seja. Espero que um dia mude. Quanto à questão administrativa e criminal que o doutor Lucchesi colocou, e também colocou aquela decisão judicial que ele pôs. Olha, eu não sei quem é o promotor e nem quero saber, também não sei quem é o juiz, mas eu tenho certeza que aquilo ali foi feito por um estagiário e que pegou a responsabilidade civil, que é objetiva. Aquele artigo que ele citou, o artigo 14 da Lei 6938, é da responsabilidade civil. O estagiário fez e o promotor não se preocupou em conferir. Então, é um erro. Doutor Lucchesi, se o professor for seu amigo, dê um conselho para ele para mandar o estagiário embora ou ele lê o que ele escreve, porque aquilo ali está errado. Quanto ao administrativo, não criminalizar, mas ser administrativo, eu observo o seguinte. Olha, o administrativo no Brasil, ele é uma mera passagem. Tudo vai para o judiciário. É um erro. Esgotam-se 3 instâncias administrativas para depois ter 4 judiciárias. Fiasco total. Todo mundo sabe que essas sanções administrativas de multa, por exemplo, ninguém paga. No IBAMA, até pouco tempo, o percentual de pagamento era de 4,5%, 5%. Ninguém paga, porque sabe que aquilo se perde nas varas de execuções fiscais que tem 200, 500, 800 mil processos. Aquilo ali, e nada é quase a mesma coisa. Como funciona o EPA nos Estados Unidos? O EPA tem um poder imenso, o federal, e cada estado tem o seu. Tem um poder imenso, julga o administrativo, o recurso para os tribunais, ele é apenas se houver ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal.
a justiça não reexamina a prova. Então, lá no EPA ou no órgão administrativo estadual, o advogado faz toda a defesa de matéria de fato possível. E são verdadeiros tribunais, igualzinho, até o formato é de tribunal. O EPA tem primeira instância e segunda instância. São juízes ambientais especializadíssimos, muito bons. E nós vamos perguntar, mas eles não protegem o executivo? Eu vi essa pergunta ser feita num congresso nas Filipinas. A juíza do EPA virou bicho, porque o senhor está me ofendendo. Se isso acontecesse, eu não seria juíza do órgão administrativo e tal. Então, realmente, parece que não há interferência. Não sei se aqui haveria, se não haveria. Isso tudo é uma coisa cultural, histórica, etc. Mas o fato é o seguinte, por isso que a administração não funciona, porque ela demanda muito e executa pouco, e depois tem que recorrer ao judiciário, e por isso que fortalece-se a punição criminal, que não é o ideal, claro que não, mas é assim por causa das circunstâncias. Bom, professor Marlos, estamos todos famintos, é hora de almoçar, e eu agradeço muito a oportunidade, foi uma alegria muito grande estar aqui com a professora Helena e com o doutor Guilherme e com todos que nos assistiram. E alguns até meus ex-alunos. Fico muito feliz que tenham comparecido. Obrigado. Os elogios ao senhor, à professora Helena, ao professor Lucchesi foram, durante todo o debate aqui, lançados no chat do Zoom e também do Facebook. Eu quero lhe agradecer, doutor Vladimir, fazendo duas menções. A primeira, o senhor destacou muito bem a questão da importância da jurisprudência e lembrar a todos que quando nós estávamos no auge da operação CC5 Banestado, que não era uma operação ambiental, mas uma operação de direito penal econômico, muito se falava das contas CC5. Mesmo os advogados, os procuradores, os juízes, conta CC5, conta CC5. Mas ninguém explicava o que era a conta CC5. E o acórdão que finalmente explicou e deu uma aula e ficou um acórdão paradigma dessa operação foi um acórdão do desembargador Vladimir Passos de Freitas, à época, que esclareceu o que era a conta CC5 e até hoje serve como referência nesse tipo de discussão. Então, o doutor Vladimir não só acha importante a jurisprudência, como a época, enquanto magistrado, assim agiu e muito bem representou a magistratura. E a segunda referência, doutor Vladimir, que eu faço questão de recomendar, é um livro que o doutor Vladimir recentemente lançou, que é Vida e Magistratura com Bom Humor. Eu, que sou um acompanhante assíduo das suas crônicas no Facebook e leitor deste livro, para mim uma referência, porque eu acredito que nesse momento da sua vida, o senhor podendo enxergar todas as passagens e serve como uma referência para todos nós. Então, essas suas lições de bom humor, de energia, de atleta, de natação e enfim, de uma vida saudável e de bom humor, o senhor saiba que são de muita importância para todos nós. Muito obrigado aí pela referência de pessoa e de ser humano. Agradeço uma vez mais a professora Helena, ao professor Lucchesi, a plateia que esteve conosco, nossos amigos. Digo a todos vocês que o vídeo na íntegra permanece à disposição no YouTube dos escritórios Arnes de Oliveira e Andreasa e Guilherme Brenner Lucchesi, nos dois escritórios, nos canais do YouTube. Também as perguntas que, porventura, não tenham sido respondidas podem ser encaminhadas pelas redes sociais e nos e-mails que foram disponibilizados e nós responderemos. E neste momento, aqui no Paraná, mais grave da pandemia, fica também a nossa recomendação para que todos fiquem em casa e fiquem com as suas medidas de saúde. Abraço a todos, muito obrigado.